a ideia era discutir sobre a mentalidade contraceptiva e os jovens médicos, mas eu acho que o tema ele é mais pertinente para os jovens profissionais de saúde, não só os médicos, né? Essa pergunta que eu fiz é uma provocação e, em parte, é uma inquietação daquilo que a gente vive, dos nossos desafios enquanto, não só como cristãos, mas como profissionais de saúde, que persegue a gente desde a nossa formação e depois a nossa prática profissional. Então, quais seriam os motivos que levam os médicos, né, e os outros profissionais de saúde a incentivarem as práticas contraceptivas e abortivas? A doutora Urbatan já falou hoje de manhã desse limiar, que às vezes é muito tênue, que se confunde, né, as práticas contraceptivas e abortivas, às vezes quando o método que é pensado como mero anticoncepcional também se torna abortivo. Então essas duas discussões elas caminham muito juntas. Eu coloquei 6 eixos para a gente estar aprofundando um pouquinho a reflexão, que seria talvez, né, algumas percepções minhas, mas é óbvio que a gente pode acrescentar outras no debate, né, a experiência de vocês. Seria o desconhecimento e a formação inadequada, o relativismo de ideias e conceitos, as vaidades e os comportamentos profissionais, a medicalização da vida, as convicções e ideologias pessoais e os conflitos de interesses. O desconhecimento e a formação inadequada, né? Então a gente percebe que hoje em dia, né, no mundo do acesso à informação, ela é muito capilarizada, muito rápida. O processo formativo, né, como o Dr. Urbatan estava comentando de manhã, que na época que ele fez faculdade, né, não existia internet, não existia computador. Hoje, um aluno está numa faculdade, o professor está falando alguma coisa, ele está com o notebook no colo, né, iPad no colo, e já jogou em todos os sites de busca, e em 0,16 segundos ele já desmontou a aula do professor, ou vai fazer uma pergunta que o professor não está nem preparado para responder. Tamanho é as fontes de informação que tem. E esses métodos formativos, vamos pensar do âmbito da formação do profissional. Primeiro, nem sempre tem uma observância ética, né? Entendido a ética como os preceitos, né, os princípios, né, que regem as profissões, né, e o comportamento delas, digamos assim. Nem sempre tem uma moral edificante, né, o como que a gente se comporta em relação aos preceitos e princípios, se é lícito, se é ilícito, se é bom, se é mal, se é desejável, se é indesejável, e sem, às vezes, um rigor científico, né? Então, muitas vezes, a própria formação dos profissionais ela é pautada por a indústria farmacêutica que bombardeia os estudantes, a mídia impressa que desvirtua algumas coisas. Às vezes, os próprios trabalhos científicos são desvirtuados pela mídia ou por outros formadores de opinião que acabam, de certa forma, deformando, né, o processo educacional. Então, acho que tem muitos pedagogos aqui, né, muitos profissionais de educação. Esse é um risco que não é só da área de saúde, mas é um risco contemporâneo, né? As pessoas se basearem, às vezes, em evidências que não têm, né, o melhor, a maior acurácia científica, a maior, né, contribuição científica, de método. O segundo, acho que é uma outra explicação para um pensamento contemporâneo, né, das práticas contraceptivas, seria o relativismo das ideias e dos conceitos. Então, por exemplo, esse é um conceito que foi trabalhado de manhã, é um tema que toda hora vem à tona, né, na exposição de mídia, nos nossos dias a dias, que é o conceito sobre o início da vida humana. Não sei se vocês se recordam, foi falado hoje de manhã, né, como na década de 60, a comunidade científica, sobretudo a Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetrícias, outras correntes ligadas a essa área, trabalharam para modificar o conceito do início da vida. Por quê? Modificando esse conceito, se justificam práticas, né, que deixam de ser permissivas, né, na concepção deles, e faz com que sejam muito mais palatáveis para os profissionais de saúde. Então, é muito mais cômodo alguém acreditar que o método não é abortivo, que isso é um passo
a pessoa prescrever um método, para ela incentivar, para ela encorajar o método dessa pessoa. Mas, por exemplo, não sei se vocês se recordam, teve uma discussão no Supremo Tribunal Federal após uma ação de inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança, que, entre outras coisas, discutiu qual a manipulação genética dos embriões, das fertilizações in vitro, e a ação propunha uma inconstitucionalidade, porque isso feriria a vida. E aí os magistrados tinham que decidir, então quando começa a vida, para poder julgar se isso fere ou não a vida. E houve duas opiniões distintas, várias pessoas ligadas à academia, também de pensamento religioso, a CNBB estava presente, e outras correntes que eram favoráveis ao uso das células-tronco embrionárias, como possível no campo da pesquisa clínica, da pesquisa genética. E num dos depoimentos, porque teve uma audiência pública, eu acho, numa das audiências, teve uma geneticista da USP, a Maiana Zatz, e ela propôs que, por analogia, se o final da vida, do ponto de vista científico, era considerado a cessação de um impulso cerebral, ou seja, a morte cerebral, hoje já existe essa definição, inclusive só podem ser doados órgãos, com o consentimento da família, enfim, quando houver a morte cerebral. Então, ela colocou como uma teoria formulada, ou repetiu outros pensadores, que se a morte ela acontece quando acaba o impulso cerebral, a vida começa quando tem o primeiro impulso cerebral. Então, isso ocorre por volta do 4º mês de desenvolvimento embrionário. Enfim, o ponto de corte que ela colocou, como o Dr. Urbatan colocou, a indústria pressionou as sociedades científicas a aceitarem que o início da vida na década de 60 se constituía com a anidação. Lembra quando ele explicou o óvulo fecundado, que depois migraria e se implantaria? Então, se naquela época a preocupação era legitimar o uso dos anticoncepcionais, nessa audiência que teve no Supremo, o argumento que foi utilizado era para legitimar a pesquisa científica, ou seja, não se tratam de vidas humanas, se desestatutizou, se tiraram os direitos constitucionais do embrião. Então essa foi uma discussão muito recente, e tem várias outras discussões em que se relativiza o conceito da vida, porque se relativizar o conceito de início da vida, torna-se, em tese, lícito ou em tese ético trabalhar com embriões, nesse sentido. Aspectos jurídicos, legais e morais. Vários dos profissionais se baseiam nas legislações dos seus países para pautar a sua prática profissional. Então, por exemplo, o Brasil é um país que reconhece o estupro em alguns casos, reconhece o aborto legal em alguns casos como estupro. Então, isso, de certa forma, vai modelando o pensamento crítico das próprias pessoas. Ou seja, não necessariamente uma lei ela tem um preceito moral, ela observa um preceito moral. Então, ela pode ser legal, mas ela não se torna legítima, ela não se torna moralmente aceitável, sobretudo numa ótica cristã. Esse relativismo ele vem muito à tona, ou mesmo entre as próprias comunidades científicas. Uma sociedade de especialidade médica tem uma opinião, outra tem outra, um profissional em si tem uma opinião, o outro diverge, e esses relativismos acabam ecoando no processo de formação dos médicos, dos profissionais de saúde, e reflete na sua prática, porque ele acaba aceitando que não existe uma verdade, ou não existe, para nós católicos, Jesus como a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Mas existem várias verdades. E isso acaba sendo muito, muito nocivo para as pessoas, para o processo formativo. Aqui é um ponto que é muito delicado. Acho que, sobretudo, os médicos são muito vaidosos, e têm comportamentos que são muito peculiares
E muitos deles explicam um pouco essa tendência a adotar, né, um comportamento contraceptivo. Primeiro, vamos dizer assim, né, os médicos têm a fama, os médicos, os juízes têm a fama de serem semideuses, né? Então, isso já vem desde muito antiga, né, das épocas mais remotas, e, né, ligado a crenças místicas, enfim, sobre o poder do médico. E existe uma certa consciência do médico, ele se percebe como uma pessoa onipotente, uma pessoa onisciente. Então, por exemplo, isso muitas vezes rivaliza com a autonomia do casal, a autonomia de decisão. Às vezes um casal procura um profissional de saúde, né, por exemplo, pessoas daqui desse plenário, que são ligadas a pastorais, né, movimentos religiosos, e querem seguir a doutrina da igreja, mas o médico diz não, só tem um método, só tem um caminho, só tem uma escolha. Ou então, o melhor método para você é usar tal coisa. Então, isso é uma prática que é muito, muito frequente dos profissionais, né? É um risco, que de certa forma a gente chama de iatrogenia, né? O uso nocivo num conhecimento específico, num conhecimento, né, médico, para tirar, inclusive, a dignidade da pessoa, né? Porque ela deixa de ser autônoma nesse processo, ela deixa de ser a protagonista do seu cuidado, a protagonista das suas escolhas, né, a protagonista da vivência familiar como um todo. E isso é uma coisa muito perigosa. Então, a onipotência e a onisciência médica são muito, não só do médico, mas de outros profissionais, né, ela se torna muitas vezes uma ameaça, né, porque às vezes a pessoa fragilmente, ou o casal fragilmente, acha que só existe um caminho a tomar. Até estava conversando com um padre Dilma hoje de manhã, ele disse que em várias cidades, que às vezes só tem um médico, às vezes um município pequeno só tem um médico. Então, o que o médico disser, vira lei para aquela pessoa, para aquela comunidade. E não necessariamente aquele profissional ele está correto nas suas práticas, ele pode estar desatualizado, ele pode agir com uma moral diferente da sua. E isso é muito perigoso, né? Porque o fato dele ser a única referência para a pessoa, referência intelectual, referência de cuidado, a referência de terapêutica, às vezes é uma ameaça para a própria pessoa. E momentos como esse, acho que são importantes para a gente ter uma posição crítica em relação a essa abordagem. Uma outra vaidade médica, bom, a medicina e as ciências da saúde, elas são ciências que demandam um constante aprimoramento, uma atualização. Então, por exemplo, um médico que se forma há 10, 20 anos, se ele não se manter atualizado, se não estudar, não participar de congressos, se não procurar, né, ler revistas científicas, enfim, ele acaba sendo uma pessoa, o conhecimento fica defasado, né? Ainda mais hoje no mundo onde a informação, o artigo foi publicado hoje e amanhã ele já está na rede, né, e pessoas do mundo inteiro podem acessar, às vezes gratuitamente. E, às vezes, o profissional médico se vê impelido a adotar certas práticas que ele acha que são modernidades, né, como, por exemplo, saber inserir um DIU. A pessoa acha como que é algo moderno. Hoje foi, né, bem explicado. Acho que foi no Egito Antigo, né, que a inserção do DIU, ou seja, com critérios econômicos, as pessoas evitavam que as camelas ficassem prenhas, né, e utilizando, né, pedras, gravetos, né, outros materiais, né, na cavidade genital delas. E hoje, inclusive, muitas mulheres acham que é moderno, né, usar a mesma coisa, né, ou seja, isso foi pensado numa lógica em que a mulher tinha que render mais, ela não podia ter descanso, ela não podia adoecer ou ser mais vulnerável, que o processo da gestação acaba trazendo também, entre outras coisas. Então, saber prescrever hormônios, saber colocar um DIU. Eu me lembro que, por exemplo, eu sou médico de família e comunidade. Quando eu trabalhei em Florianópolis, no centro de saúde onde eu trabalhei, todos os médicos, exceto eu, colocavam um DIU. E isso era uma forma, inclusive, de dizer assim, olha, eu sou mais aperfeiçoado que você, né? Porque eu domino uma tecnologia que você não domina, né? Sem respeitar, às vezes, as convicções. Ou de realizar um diagnóstico intraútero. Então, dá muita retribuição, dá muito status, às vezes fazer uma medicina fetal, ou fazer uma cirurgia, às vezes dentro do corpo da mulher, enfim.
que nem sempre tem uma reflexão ética, né, sobre o valor da vida humana, sobre a dignidade do embrião, enfim. Então, várias dessas modernidades, digamos assim, ou um novo remédio que é lançado, não necessariamente o novo remédio lançado é melhor do que o remédio que já foi testado, que já foi bastante utilizado, que já são conhecidos os efeitos colaterais, e muitas vezes, em nome disso, né, de uma adesão à modernidade, acabam tendo essas práticas que às vezes não têm reflexão, e as consequências vão ser vistas lá na frente. Ou mesmo maior reconhecimento profissional e financeiro, né? A doutora Marli colocou um caso, né, de que só se tem BMW se prescrever, se colocar DIU. Então é um exemplo clássico de como, ou por exemplo, fazer uma vasectomia, que é um procedimento simples tecnicamente, mas que custa caro, dá bons dividendos para o médico. Então, às vezes, essa via também seduz muito o profissional. Ou seja, fazer uma laqueadura, fazer uma cirurgia invasiva, definitiva na pessoa, agrega valor financeiro para o médico e isso tende a se repercutir na sua prática profissional. Próximo. Ou mesmo os destaques pode passar, das pesquisas científicas, né? Dá muito retorno, muita retribuição, fazer uma pesquisa genética em que se descobre um novo procedimento, ou a cura de um estágio, de uma doença que vai acontecer lá na frente, enfim. Então, um reconhecimento dessas práticas. Também um comportamento muito frequente, né, a rejeição aos métodos naturais comportamentais. É muito comum os médicos debaterem entre si o descrédito. Mas você vai prescrever, você vai orientar o método Billings, temperatura basal, isso não serve para nada. Por quê? De alguma forma eles foram bombardeados por uma mídia ou bombardeados pela própria sociedade científica que diz, não vale a pena você perder tempo com esses métodos naturais, comportamentais, porque existem soluções mais práticas e mais, em tese, efetivas, né, que seriam os métodos químicos, os métodos cirúrgicos. Então, isso, de certa forma, também vai colocando no médico uma certa desconfiança. Né? Ou mesmo, no processo formativo, que era muito frequente, eu me lembro, professores de ginecologia diziam assim, olha, esses métodos naturais não dão com nada, tem que ser a anticoncepção hormonal, né, tem que ser os outros métodos, tem que ser os métodos de barreira. Esses métodos que a igreja recomenda não estão com nada. E olha, eu dou palestra para cursos de noivos. Então, quer dizer, junto com a formação técnica, ele coloca uma segunda informação que é ele tentando se legitimar, ou seja, dizendo que aquela informação ela é mais válida, ela tem mais valor, ele acaba sugestionando, né, deformando esse processo. E muitas pessoas, inclusive, deixam de utilizar os métodos naturais ou orientá-los a os métodos que a igreja recomenda ou aceita. Muitos deixam por um certo anticlericalismo, né, um pensamento de achar que a igreja é conservadora, que a igreja é radical, que a igreja está errada nas suas escolhas. Então, é uma certa rejeição. Eu brinco, às vezes eu vejo, por exemplo, alguns articulistas, alguns jornais, algumas revistas, a impressão que dá é que eles deviam ter sido coroinhas e foram expulsos da igreja para ter tanto ódio e ter tantas informações que são muito nocivas para a comunidade. Né? Então a pessoa às vezes ela sai do seu papel profissional e imputa uma convicção pessoal dentro do seu discurso profissional. Isso engana as pessoas também, isso vai aos poucos minando, né, o comportamento daquelas pessoas que querem seguir o que a igreja recomenda, querem seguir, né, os métodos mais valiosos, digamos assim. Eu coloquei ali também, eu chamei de tecnologias duras de cuidado. O que seriam isso? Né? Esse é um termo médico. Então, por exemplo, tecnologia dura seria um ultrassom, um raio-x, uma ressonância, um exame de sangue sofisticado, né, que é dependente de laboratório, que é dependente de um recurso diagnóstico, que não é só, né, conversar, examinar o paciente. Então, isso é chamado de tecnologia dura.
esse tipo de tecnologia seduz muito mais o profissional. Então, por exemplo, dizer que ele é um médico ginecologista traz um certo reconhecimento social, e dizer que ele é um médico ginecologista que faz ultrassom obstétrico agrega mais alguma coisa, né? Então, isso daí, a pessoa se sente, inclusive, mais satisfeita por ter esse tipo de conhecimento. E, ao mesmo tempo, as outras tecnologias são tecnologias que são chamadas de tecnologias leves, que é o quê? O aconselhamento, a orientação, a promoção da saúde, a abordagem, a relação interprofissional, né? É o saber ouvir, o saber acolher. Essas tecnologias, né, nem sempre elas são valorizadas. Eu acho que isso é muito humano, digamos assim, né? Às vezes, por exemplo, quem aqui, por exemplo, vamos fazer uma outra enquete. Quem fez um check-up no último ano? Foi ao médico para fazer um check-up? Muitas pessoas. Na maioria das vezes, check-up, quem aqui queria, ou desses que fizeram check-up, quem queria fazer algum exame complementar, colher sangue, fezes, urina, fazer um raio-x durante o check-up? A maioria. Quer dizer, a maioria das pessoas que procuram, né, um atendimento, que às vezes não tem nenhuma queixa, mas ela quer prevenir alguma doença, né, o surgimento de uma doença, ela deposita até mais confiança, mais inclusive confiança do que do médico que conversa, que examina e que fala assim, olha, a senhora não tem risco para tal doença, ou o seu risco não é tão avançado na sua faixa etária ou com seus fatores de risco, né? Mas as pessoas não se sentem satisfeitas com esse tipo de abordagem. Então, o médico que, se você, inclusive, pagar uma consulta particular ou marcar uma consulta no sistema público, se o médico só conversar e examinar e não pedir nenhum exame, às vezes o médico é considerado como não tem qualidade, né? E fica sempre aquela dúvida, né, sobre a credibilidade do médico. Então, isso é uma coisa que não só seduz o médico, e é uma questão de segurança, né, para ele, um respaldo, né, solicitar um exame complementar, mas a própria população também ela tem essa demanda, ela tem essa necessidade, né, de depositar confiança em outras tecnologias que não são só as tecnologias leves. E isso, de certa forma, traz riscos, né? Porque um exame desnecessário é um risco à saúde, ela implica mais gastos para o sistema de saúde, tem toda uma repercussão social sobre isso. E aí um pensamento do Papa João Paulo II, que nem tudo que é tecnicamente possível é moralmente lícito. Ou seja, você pode fazer, às vezes, um diagnóstico intraútero, uma manipulação genética, inserir um DIU, fazer uma vasectomia, mas não necessariamente o que é possível tecnicamente é justificável como sendo algo bom, como sendo algo reto, ou que possa, né, convergir para o bem-estar da família, o bem-estar da pessoa, o bem-estar daquela comunidade. Esse daqui é um outro fenômeno que eu acho que é muito frequente, que modela, né, os pensamentos profissionais. Seria o quê? A medicalização da vida. Então, aqui uma provocação. Vamos supor que alguém aqui tenha um problema de intestino preso, constipação. Aí procura um profissional de saúde, aí o profissional de saúde fala assim, olha, o senhor ou a senhora precisa tomar mais água, precisa comer mais fibras, precisa se alimentar várias vezes ao dia, precisa ter uma rotina de exercícios físicos, precisa dormir bem, enfim, precisa ter uma série de cuidados que dependem da pessoa fazer. Ó, a sua alimentação tem que ter tal composição, tem aqui o nutricionista pode nos esclarecer melhor, mas a sua dieta tem que ter tais e tais elementos, né, para que você possa estar melhorando, né, o seu problema. E aí, às vezes, o profissional dedica 20 minutos, 30 minutos, 1 hora do seu atendimento para abordar tudo isso, saber como é a alimentação, saber quais são os hábitos da pessoa, saber quais são as preferências, enfim. E aí, no final da consulta, a própria pessoa, às vezes, frustra esse profissional que tem essa conduta e diz assim, mas e o remédio? Ou seja, os remédios já foram colocados ali, né? Já foram colocados, você melhorar a sua alimentação, né? Melhorar a ingesta de água,
mas a pessoa, ela quer um remédio, ela quer algo que seja mais prático, que seja mais cômodo. Ou mesmo um profissional que deixa de ter paciência de ter toda essa abordagem. O paciente chegou, né, que isso é muito comum nas emergências, é muito comum quando às vezes não tem um bom vínculo do profissional com o paciente, a pessoa chegou, às vezes ela nem terminou de falar, e às vezes ela quer ter, né, orientações, ela quer ter aconselhamentos, né, para ela mesma poder praticar, né, o seu protagonismo, o seu cuidado, e o médico, às vezes, né, num gesto ou outro, acaba optando por prescrever um remédio. E isso é muito comum nessa área da sexualidade, da contracepção. É muito mais fácil perder 2, 3 minutos prescrevendo um remédio, que você diz ali, os sintomas colaterais são esses, ou então abre a gaveta e dá um folder com os sintomas colaterais, né? Os sintomas indesejados que podem acontecer, os riscos, benefícios, um folder explicativo. Você perde 2, 3 minutos para fazer isso, ou passar 1 hora para discutir com uma adolescente de 13, 14 anos que quer saber quando iniciar a vida sexual. E que ela está ali diante do profissional de saúde para, inclusive, determinar a sua moralidade, não só a sua saúde, mas, quer dizer, às vezes uma adolescente, isso é muito comum no ambulatório com adolescentes, que ela quer saber se ela fica ou não com o Joãozinho, né? E que sentido o ficar dela implica para a vida dela. E às vezes ela procura isso no ginecologista. Às vezes os pais fazem isso com os próprios filhos, né, sobretudo os adolescentes. A menina chega já começa a menstruar, já, como diz no interior, né, virou mocinha, tem que levar um médico para conversar. Então, ou seja, a própria família delega ao profissional de saúde a responsabilidade de tutoriar, de orientar, de educar, e às vezes é muito mais cômodo, né, delegar do que discutir sexualidade, discutir tendências, discutir afetividade, discutir carinho, autoconhecimento. Muitas vezes, eu me lembro de pacientes que já tinham tido filhos, e uma vez fazendo um exame ginecológico, né, colhendo o material preventivo, estava lá cheio de muco espesso. Aí eu peguei o muco, mostrei assim com a luva. Você sabe o que é isso aqui? Ela, é corrimento, doutor. Quer dizer, a mulher que já tinha tido, inclusive filhos, não sabia identificar o seu próprio muco cervical. Então, esses comportamentos induzem nas pessoas, seja na conduta do profissional, seja na conduta das próprias pessoas que procuram os profissionais, uma via mais cômoda, uma via mais prática, uma via mais rápida. Como esse outro questionamento. Uma pergunta aqui para casais, por exemplo. É fácil medir a temperatura basal todo dia? É fácil fazer um caderninho anotando como é que está sendo o comportamento do ciclo, né, ao longo do mês? É simples, é fácil. Aí viaja, desregula. Às vezes tem que levar o filho para a escola de manhã. É simples fazer isso? Será que é simples? Quer dizer, o melhor não necessariamente é simples. Exige uma doação, exige um carinho, né, exige um esforço, exige um autodomínio, exige uma busca por se conhecer melhor. Essas questões todas, hoje em dia as pessoas são um pouco pacientes, são um pouco tolerantes, né? Então, ou seja, o remédio, né, por exemplo, não precisa ir muito longe, a televisão não coloca, tome tantos iogurte da marca tal e você vai ter seu intestino funcionando em tantos dias. Quer dizer, é muito mais cômodo, é muito mais prático se deixar influenciar por esse tipo de realidade do que realmente abordar as questões que são necessárias. Então, por exemplo, os métodos que exigem, né, um esforço de reconhecer o seu próprio corpo, eles mesmos são rejeitados pelas pessoas, né, em nome dessa praticidade. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para me cuidar. Outras questões que surgem, né, convicções e ideologias pessoais. Tratar, por exemplo, desviar o tema do aborto como sendo de fora pessoal, de fora do respeito a uma vida humana que é diferente da vida humana da mulher, como uma questão, né, na lógica do Estado, uma questão de saúde pública. Esse tema que vai falar a doutora Lenise amanhã, então não vou me aprofundar. Mas percebam o quanto hoje em dia se repete maciçamente esse jargão. Aborto como questão de saúde pública, aborto como questão de saúde pública. Está no discurso dos ministros, está no discurso dos presidentes,
está no discurso das comunidades científicas, está no discurso, você abre o jornal, você vê isso. Né? Então, assim, existem diversas formas de categorizar isso e massificar esse debate, né, para fugir do tema que é a própria repercussão sobre o que isso causa na vida das pessoas, na vida das famílias. A eugenia, que seria um exemplo clássico disso, é reconhecer raças, né, como sendo superiores. Isso aconteceu muito no nazismo, quando, em nome de uma teoria, reconhece-se, né, julga-se que uma raça é melhor que a outra. Então, a raça ariana é melhor que o judeu, o branco é melhor do que o negro, enfim. E, em nome desses pretextos, se cometem, né, se justificam várias abordagens. Existem também casos de sociedades, né, tribais e outras que têm morais diferentes, né, os índios, enfim, têm morais, culturas diferentes. Né, a gente não vai entrar aqui nesse debate, mas também existe, né, esse risco. Pessoas que entendem como sendo superiores, né, uma raça em relação a outra, ou a decisão de quem deve viver, quem deve morrer, quando deve viver, e aí isso vale não só para o início da vida, como para o final da vida. Os arautos, né, os defensores do controle da natalidade como algo necessário para as sociedades. Eu coloquei ali o caso Jacodina. Ontem eu estava trabalhando nessa apresentação, eu vi no site do UOL, tem uma cidade na Sérvia chamada Jacodina, cidade muito pequena, em que a taxa de fecundidade está baixando muito, e o prefeito ficou muito preocupado com isso, está muito preocupado. Então, eles estão dizendo que em várias cidades da Sérvia, por ano, desaparecem 25 mil pessoas, né, das cidades. É como se várias cidades desaparecessem. E aí ele lançou eu achei muito curioso, ele lançou um programa que era para mandar, ele pagava férias grátis para todos os solteiros e as solteiras irem para a Grécia, para ver se arrumava lá alguém para voltar e colonizar o território de novo. Então era um vale-férias que ele dava para a Grécia. Inclusive ele lançou um programa num jantar romântico, aí tinha uma mesa dos solteiros e a mesa das solteiras. Os solteiros ganhavam uma flor para oferecer às solteiras, já começar ali o flerte para ver se conseguia, né, aumentar essa taxa de natalidade. Então, ou seja, esses e outros exemplos, que são cada vez mais atuais, sobretudo na Europa, refletem o quanto os estados acharam que era moderno adotarem práticas contraceptivas em nível de Estado, políticas públicas, mudanças nas legislações, e hoje estão vivendo a consequência disso. Né, o envelhecimento da população, já não tem jovens para o mercado de trabalho para aquecer a economia, né, uma crise vocacional, enfim, uma série de consequências que hoje eles conseguem ver como sendo muito mesquinhas para eles. O ateísmo, o marxismo cultural, né, poderiam ser citadas outras ideologias, mas várias ideologias que colocam, né, a mentalidade de ter que se controlar, né, a população por meio de uma abordagem intensiva, né, de massificação da disseminação da informação, né, contra, né, um planejamento familiar responsável. Próximo. Para aprofundar esse tema do controle da natalidade, eu vi o comentário do padre Dilma hoje de manhã, né, e eu fiquei muito receoso, porque falou assim, a gente espera aqui ouvir nesse encontro, né, o magistério da igreja. É uma coisa muito forte, porque as pessoas que vêm aqui falar, elas não falam pela igreja, elas são igreja e falam para a igreja, mas falar em nome da igreja, né, pressupõe os bispos, né, os ministros ordenados, né, algo mais pesado, assim, mais legítimo. Mas aí a gente tentou enxertar alguns pensamentos, né, que refletem o que o magistério da igreja, o que a recomendação dos pastores nos colocam, né, em algumas preocupações. Né. No documento Humani Vitae, que foi citado hoje de manhã, nessa parte, o Papa Paulo VI fazia um apelo. Nós queremos dizer aos governantes, que são os principais responsáveis pelo bem comum,
e que dispõe de tantas possibilidades para salvaguardar os costumes morais, não permitais que se degrade a moralidade das vossas populações. Não admitais que se introduzam legalmente naquela célula fundamental que é a família, práticas contrárias à lei natural e divina. Existe uma outra via, pela qual os poderes públicos podem e devem retribuir para a solução do problema demográfico. É a via de uma política familiar providente, de uma sábia educação das populações, que respeite a lei moral e a liberdade dos cidadãos. Então, já em 1968, a Igreja se posicionando em relação a inspirar, né, as sociedades que viriam a ter esses conflitos, né, esses dilemas, que atitude tomar. Né? E hoje a gente vê cada vez mais um Estado secularizado, anticlerical, né, não laico, mas laicista, né, no sentido de perseguição, né, ao pensamento religioso, de modo global. Mas a gente vê essas táticas, se mudam as legislações, né, se tem várias condutas que são contrárias, né, à lei divina, à lei moral, que já foi exposto aqui no documento Manivit. E os conflitos de interesses? Hoje, cada vez uma tendência atual, por exemplo, num artigo científico, as pessoas declararem seus conflitos de interesse. Né? Inclusive, de manhã na mesa, no debate, foram feitas 2 profissões, né, de declaração de conflito de interesse, onde os 2 palestrantes, né, o doutor Batan e a doutora Marli, falaram: olha, eu não recebo 1 centavo da indústria farmacêutica, eu não recebo nem essa caneta de brinde da indústria farmacêutica, eu não tenho nenhum congresso pago pela indústria farmacêutica ou por qualquer outra corrente, movimento, uma ONG, enfim. Então, o quanto, e aí eu acho que é despertar um posicionamento crítico em relação aos leigos, o quanto as influências, por exemplo, vamos dar um exemplo que não é da área de saúde. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, e o pretexto para a invasão do Iraque foram as armas de destruição em massa que o Iraque supostamente tinha. Devastaram o país, e depois de um tempo, o que aconteceu? Houve pedido de desculpas públicas porque não foram achadas as armas de destruição em massa. Então, quer dizer, isso é um exemplo de como são as táticas para motivar ou justificar alguns procedimentos. Estratégias públicas, por exemplo, existem inclusive leis que regulamentam que tenha né, um preservativo ou um determinado filme vincule essa informação, faça sexo com camisinha. E isso é muito trazido, é defendido pelos agentes públicos como sendo, né, uma via de informação, uma via de redução de danos. E só para a gente trazer uma comparação semelhante, né, a campanha contra o abuso do álcool, o que ela diz? Se beber, não dirija. Né? Antigamente falava, se dirigir, não beba, enfim. Mas, se você fizer tal coisa, evite tal coisa. Então, isso seria uma lógica de redução de danos. Olha o que essa frase diz. Faça sexo com camisinha. Imperativo afirmativo. Em português indica o quê? Ordem. Faça. É o Estado modificando o comportamento das pessoas. Então, assim, em nome de uma política saudável, de proteger os cidadãos, você induz um outro comportamento, que vai de encontro com a moral, que vai de encontro, né, que vai gerar uma promiscuidade. Ou seja, você está modificando publicamente um comportamento, né, por essa vinculação maciça. Ou mesmo o gasto público que acontece, né, preservativos no carnaval, em ambientes que são estratégicos, formadores de opinião, as escolas, cada vez mais as escolas são bombardeadas. Eu trabalho num presídio em Brasília, hoje eu sou médico de um dos presídios de Brasília. Então, quer dizer, existe pressão para que se distribuam em larga escala, né, preservativos no presídio. E felizmente, lá no presídio, felizmente existe um aparato policial, que não é religioso, mas existe uma rejeição policial a essa prática de distribuir preservativos. Felizmente, de 2.500 pacientes que eu tenho lá, né, que são presos no meu presídio, eu tenho no máximo uns 12 pacientes com HIV, após um rastreamento muito grande. Então, enfim, será que se distribuir em escala um preservativo vai diminuir essa incidência? Ou vai aumentar? Porque você está induzindo um novo comportamento.
você está induzindo, né, você está incitando o homossexualismo ou outra prática. Enfim, então são reflexões que a gente precisa fazer. Os lobbies, né, como foi dito aqui, ninguém compra as pessoas de uma maneira muito clara, mas elas são vencidas nesse processo. É o congresso que é pago, entendeu? É o artigo científico que consegue ter uma publicação, né, com uma indicação. Ou seja, as pessoas, elas são valorizadas por essas práticas que são da cultura de morte, né? Sobretudo os médicos. Então isso é muito importante a gente ter muito claro para a gente não ser ingênuo nesse processo. E alguns eufemismos que são colocados para tornar os termos mais palatáveis. Então, aborto, quando um presidente fala a palavra aborto, já gera uma reação. Mas e quando o ministro da Saúde fala, mas o Ministério da Saúde está preocupado com a interrupção voluntária da gravidez? Às vezes as pessoas nem sabem o que são sinônimos. Ou pílula do dia seguinte, ou pílula abortiva, ou anticoncepção de emergência. Cultura da morte ou aborto como questão de saúde pública. Agenda gay ou desconstrução da heteronormatividade. Olha só, quer dizer, eles vão utilizar cada vez mais termos rebuscados para enfiar a goela abaixo certos posicionamentos, e induzir certos posicionamentos para que você, para o profissional de saúde, para que um leigo, para que uma pessoa que procura uma assistência, entenda aquilo como sendo viável. E algumas orientações pastorais, né? Novamente a Humanivite, o que ela nos exorta? Considerem antes de mais o caminho amplo e fácil que tais métodos, no caso ele estava se referindo aos métodos artificiais, abririam a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis nesse ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. E sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento do prazer egoísta e não mais como sua companheira respeitada e amada. Né? É uma lembrança de como, né, a banalização do sexo pode afetar a dignidade, sobretudo a dignidade da mulher no relacionamento. Também na Humanivite, quando ele se dirige aos profissionais. Assim, os homens de ciência, e de modo especial os cientistas católicos, contribuirão para demonstrar que, como a Igreja ensina, não pode haver contradição verdadeira entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e as que favorecem o amor conjugal autêntico, que também é citado na Constituição Apostólica Gaudium et Spes. Na exortação apostólica Familiares Consortio, né, o Papa nos coloca, à luz da experiência, mesmo de tantos casais e dos dados das diversas ciências humanas, a reflexão teológica pode receber e é chamada a aprofundar a diferença antropológica e, ao mesmo tempo, moral, que existe entre a contracepção e o recurso aos ritmos temporais. Trata-se de uma diferença bastante mais vasta e profunda de quanto habitualmente se possa pensar, e que, em última análise, envolve duas concepções da pessoa e da sexualidade humana irredutíveis entre si. A escolha dos ritmos naturais, de fato, comporta a aceitação do ritmo biológico da mulher e, com isso, também a aceitação do diálogo, do respeito recíproco, da responsabilidade comum, do domínio de si. Acolher, depois, o tempo e o diálogo significa reconhecer o caráter conjuntamente espiritual e corpóreo da comunhão conjugal, como também viver o amor pessoal na sua exigência de fidelidade. Neste contexto, o casal faz a experiência da comunhão conjugal enriquecida daqueles valores de ternura e afetividade, que constituem o segredo profundo da sexualidade humana, mesmo na sua dimensão física. Desta maneira, a sexualidade é respeitada e promovida na sua dimensão verdadeira e plenamente humana, não sendo nunca usada como um objeto que, dissolvendo a unidade pessoal da alma e do corpo, fere a própria criação de Deus,
na relação mais íntima entre a natureza e a pessoa. Né? O próprio templo do Espírito Santo, né? Que é os santuários do Espírito Santo, o templo da pessoa. Próximo. Esse discurso o Papa João Paulo II fazia, né, num congresso do Pontifício Conselho para a Pastoral no Campo da Saúde. Salvaguardar, recuperar e melhorar o estado de saúde significa servir a vida na sua totalidade, afirma a Carta dos Agentes Sanitários, que inclusive é um documento muito importante para os profissionais de saúde, redigido por esse Conselho Pontifício. Delineia-se nessa perspectiva a alta dignidade da atividade médico-sanitária, que se configura como colaboração com Deus, que na Escritura é apresentada como aquele que ama a vida. A Igreja aprova-vos e encoraja-vos no trabalho que enfrentais com generosa disponibilidade ao serviço da vida vulnerável, débil e doente, deixando às vezes a vossa pátria e chegando também a pôr em perigo a vida no cumprimento do vosso dever. Mais um. E aqui, para a gente finalizar, esses 2 últimos slides, quais são os desafios para que a gente possa vivenciar, né, e contrapor esse pensamento contraceptivo, hegemônico? Conhecer-se, alimentar-se, abastecer-se da doutrina e do magistério da igreja. Ali fazer propaganda, eu não estou declarando interesse, que eu não tenho nenhuma parceria com a livraria, mas ali tem alguns documentos que falam, né, a doutrina da igreja, que são muito importantes que a gente conheça, não só se nós somos profissionais de saúde, mas como leigos, como agentes pastorais. São muito importantes. Os leigos devem, sobretudo, estimular os profissionais de saúde e formadores de opinião. Eu, na minha prática profissional, sou formado há quase 9 anos, na minha prática, eu tive raríssimos casos de casais que vivenciavam os métodos naturais, por exemplo, que testemunhavam isso. Então, isso, de certa forma, vai atrofiando o próprio conhecimento profissional, que ele já não consegue mais pregar, já não consegue mais aconselhar, porque ele não acredita, ele não vê que é viável ter essas pessoas. Então, é um grande desafio os leigos motivarem os profissionais de saúde nesse sentido. O testemunho pessoal coerente, entusiasmado, né? As pessoas verem que vocês refletem o Evangelho, que vocês refletem os valores dignos da doutrina, né? Que as pessoas se respeitam, que os namorados, que os noivos se respeitam. Então isso é muito importante. Buscar um conhecimento reto e crítico, ou seja, não se basear por falsas doutrinas, né, um conhecimento periférico, superficial, mas ir buscar na fonte, né, algo que possa lapidar o seu conhecimento pessoal, sua própria prática. E produzir conhecimento, ou seja, tem pessoas aqui que podem se destacar no campo da pesquisa, trabalhos, escrevam, né, manifestem, externem as experiências pessoais, as experiências familiares. Isso é muito importante para servir de apoio e estímulo para outras pessoas que vão encontrar eco, né, na atividade de vocês, na experiência de vocês. E para finalizar, aí eu acho que a pergunta central, se a gente conseguir sair com pistas daqui, eu acho que já valeu o debate. Aqui tem algumas, a pergunta seria, o que podemos e iremos fazer para atrair os profissionais de saúde para o serviço ao reino de Deus e ao bem comum da família? É necessário atrair os profissionais de saúde. Por exemplo, vocês estão vendo que, pelo menos médico, tem pouquíssimos aqui. Mesmo profissionais de saúde, tem poucos. O que a gente faz para isso? Aqui tem algumas pistas, mas do ponto de vista pedagógico, ele é um mecanismo muito passivo, fica só uma receita de bolo, né? Cada um tem que achar e construir as suas próprias vias. Mas algumas pistas podem nos ajudar. Testemunhar, pessoas que vivem as dificuldades, testemunharem isso. As pessoas que enfrentaram o dilema de abortar ou não abortar, ou se aconteceu de abortar, procurar se reconciliar com a igreja, né? Você vê, por exemplo, grandes testemunhos de médicos que fizeram abortos, né, numerosos, depois se converteram e rodaram o mundo pregando o outro lado. Tinha uma frase muito bonita na Jornada Mundial dos Jovens, que era assim, Paulo nem sempre foi São Paulo. Então, muitas vezes, grandes arautos, grandes testemunhas, grandes pessoas que estão aqui presentes podem ter sido perseguidoras, e muitas pessoas que são perseguidoras pelo conhecimento, pela ignorância, podem vir a se converter, podem vir a ter uma mudança, né, profunda na sua intimidade, nas suas concepções. Estratégias conjuntas, né? Se tem lá um centro de saúde na sua comunidade, vai lá, procura conhecer o profissional,
né, propõe de fazer um grupo. Às vezes já existe um grupo de planejamento familiar, vai lá, apresenta, vamos discutir métodos naturais dentro desse grupo. Aproveita os espaços públicos, porque às vezes a gente não utiliza esses espaços públicos, e cria uma certa rejeição. Isso é muito ruim, né, a gente como ser humano. Então, procure sensibilizar. Utilizar recursos comunitários, enfim, coloca no seu blog, mobiliza a associação de moradores de bairro, as rádios comunitárias. Por exemplo, uma coisa muito pertinente, os jovens promotores da vida, vocês estão conhecendo aqui, vão fazer a extensa propaganda do site, é um grande veículo de testemunho, de dizer assim, nós, enquanto jovens, podemos fazer isso para a valorização da vida. Né? Ou, se tem um espaço na sua rádio, vai lá, oferece para fazer um programa, a pastoral, a comissão diocesana, enfim, aproveitem esses espaços para capilarizar e para incentivar, potencializar a cultura da vida, porque a cultura da morte ela já existe muito. Criação de grupos pró-vida, pastorais familiares, criar, fortalecer, apoiar, enfim, não só pastoralmente, os religiosos que estão aqui, mas as pessoas leigas, procurem, né, aumentar isso. Eu acho que uma grande alegria é um grupo ter saído de Brasília e vir aqui conhecer pessoas que nos surpreendem na vivência pessoal, na vivência cotidiana. E esse mar de interrogações aqui são as respostas que vocês mesmos acharão. Como é que, à luz da cultura local, à luz dos nossos costumes, da nossa bagagem pessoal, da nossa tradição, à luz dos problemas que vocês têm, que são diferentes dos nossos lá em Brasília, que são diferentes dos de Goiânia, como é que a gente encontra soluções que possam disseminar, né, fomentar a cultura da vida, entendendo nisso a nossa participação como construtores do reino, né, pessoas que defendem o reino e que servem, que assistem ao bem comum das famílias. Eu acho que se a gente conseguir colocar algumas pistas para refletir, já vale o nosso debate. Obrigado.